Capítulo 28. Cuidando de um adversário. Alguns dias haviam se passado e eu já estava sentindo saudade da colônia Jardim Érida, pois já estava acostumado com minha rotina diária. Os irmãos da colônia Muiraquitã perceberam o que estava acontecendo. Dona Hildegard se aproximou de mim e perguntou se eu queria participar de algumas atividades. Também me perguntou a respeito de Genésio, e eu, claro, falei o que sabia a respeito dele. Dona Hildegard falou que eu podia ajudá-lo. Genésio já estava na colônia há mais de 15 dias e não dizia uma só palavra, mas quando me viu disse alguma coisa pelo menos, e mesmo que não tenha falado coisas boas, pelo menos tinha vontade de se expressar. Eu queria ajudá-lo, mas não tinha certeza se conseguiria. Então Dona Hildegard perguntou: Sadraque, estou indo agora ver o irmão Genésio, gostaria de me acompanhar? Pelo menos para ver como ele está e ver como ele reage quando te ver? Vamos então. Respondi um pouco contrariado. Enfim, chegamos até onde Genésio estava. Era uma cabana simples, com algumas gaiolas e dentro delas irmãos revoltados que precisavam estar lá presos pela segurança deles e da colônia. Bom, foi só colocarem os olhos em nós para começarem a bagunça. Batiam nas grades, chegavam, alguns exigiam a sua liberdade. Dona Hildegard nem se importava com tudo aquilo, mas eu sinceramente estava um pouco incomodado com a baderna. Então avistei Genésio em uma das gaiolas e ele foi logo dizendo: some daqui, tampinha, não quero te ver. E o medrosinho não veio sozinho, trouxe junto uma velha esclerosada. Vão embora, não quero sermão, dizia ele gritando cheio de raiva. Então Dona Hildegard disse a ele: amigo Genésio, não me ofendo com o que você diz, mas por favor, peço um pouco de respeito. As palavras que você diz, apesar de não me ofenderem, fazem mal a você mesmo. A rebeldia faz muito mal. Então ele interrompeu dizendo: não se faça de boazinha e tira esse tampinha daqui. Fiquei indignado com aquele mal educado. Então falei: Genésio, essa senhora não se faz de boazinha, ela é boa e é isso que te incomoda. Além do mais, o tampinha aqui veio te ajudar, cara, mas se não quiser me ajudar, como vai me tirar daqui? Ele interrompeu dizendo: eu não posso fazer isso. Respondi. Nem preciso dizer que ele disparou uma série de xingamentos. Ele só queria sair dali e continuou reclamando: porque o suicida tem que estar livre e eu estar aqui preso? Porque eu não vim pra cá esperneando. Respondi. Então Dona Hildegard calmamente falou a Genésio: nosso irmão Sadraque tem consciência dos seus erros, mas você tem em seu coração a vingança, o ciúme, a revolta e a amargura. Tudo isso não te faz bem. Queremos te mostrar um caminho novo. Então eu interrompi dizendo: estou começando a caminhar por esse novo caminho e me encontro bem melhor do que antes, e você deve confiar em Deus, amigo. Então ele respondeu com crueldade: se confia tanto em Deus, por que se matou então? Porque eu não confiei naquele momento. Respondi. E Genésio continuou a reclamar: se você fosse tão bom, não teria chamado a atenção do venerado. Eu estava no Vale do Choro há mais tempo que você, e o tampinha em 3 dias chamou a atenção de Wagner. Deve ter sido por causa da bondade, né? Então eu respondi: Genésio, em primeiro lugar dispenso a atenção daquele cara. Em segundo lugar, todo mundo erra. Em terceiro lugar, eu quero te ajudar, mas desse jeito fica difícil. Olha, se estou aqui é porque essa boa senhora me pediu, e por mais que você negue, a minha presença fez pelo menos ter vontade de você se abrir. Não é verdade que você está calado desde que chegou aqui? Então ele respondeu: é que eu não conhecia ninguém quando cheguei, mas agora já é demais. Eu e meus companheiros estamos aqui trancados e o suicida livre como um passarinho. Ah, mas eu não vou ficar quieto mesmo. Isso não é justo. Então Dona Hildegard explicou: também queremos que seja livre Genésio, mas por enquanto você está muito violento e deseja prejudicar a muitos. Já o nosso irmão Sadraques deseja melhorar e está cooperando com a recuperação de outros amigos. Ah, então é só se fazer de bonzinho e pronto. Ele interrompeu dizendo. Então interrompi dizendo: estou sendo sincero, Genésio, eu não estou fingindo, eu estou vendo que te ajudar é difícil. Não disse que seria fácil. Dona Hildegard respondeu. A tampinha tomou bronca. Genésio debochou.
Enquanto conversávamos, a indiazinha Maiara entrou no local empurrando um carrinho com recipientes para alimentar aqueles irmãos. Ela foi distribuindo o alimento, mas Genésio recusou, ainda fez malcriação dizendo: "Some daqui, fedelha, senão o bicho papão vai te pegar." E fez uma cara bem feia. A menina deu uma risada e respondeu: "O bicho papão está na minha frente, mas não assusta não, um dia você vai ficar bonzinho." "Nunca." "Some daqui, pirralha." Ele respondeu. A pequena Maiara olhou para Dona Hildegard e as duas riram. Pareciam não se importar com as grossérias daquele cara, mas eu sinceramente estava indignado. Dona Hildegard estendeu o recipiente para Genésio e ele respondeu asperamente: "Já disse que não quero." E atirou longe o potinho. Dei uma bufada e saí. Para mim já havia sido suficiente. Sentei em um banco de uma das praças da colônia e a pequena Maiara foi até onde eu estava. Não demorou muito para Dona Hildegard chegar lá também. Então eu disse: "Dona Hildegard, como é que você consegue aguentar esse cara?" A pequena Maiara, sem que eu esperasse, sentou em meu colo e Dona Hildegard disse: "Existem irmãos mais difíceis que Genésio, já estamos acostumados com esse tipo de reação. Além do mais, ter que cuidar de Genésio vai exercitar a sua paciência, já está decidido. Enquanto estiver aqui, cuidará dele." "Eu quero, mas não sozinho." Respondi. E ela continuou explicando: "É claro que não fará isso sozinho. Maiara e o Biratã estarão com você." "Mas a Maiara é só uma criança." Respondi. Dona Hildegard pacientemente me respondeu: "Até as crianças sabem trabalhar quando são ensinadas. E Maiara é um espírito livre do cérebro infantil, ela já trabalha com espíritos difíceis há 50 anos, vai se surpreender com ela." Bem, como eu disse, a Maiara estava no meu colo e quando percebi já estava deitada em meu peito. Ela tocou em minha testa com sua mãozinha delicada. Passei a me sentir muito bem. A sensação era tão boa que já não me importava mais com as malcriações de Genésio. A noite chegou e os membros da colônia se reuniram para orar e fazer um momento devocional. Flores fluorescentes desciam do alto e se desfaziam ao tocar em nossas cabeças. Quando a prece terminou, avistei Maiara novamente empurrando aquele carrinho com os tais potinhos, e ela disse: "Vem, Sadraque, vamos dar comida para eles." Eu fui com ela e no meio do caminho ela me explicou: "Sadraque, quando a gente chegar lá, você oferecesse comida pro Genésio, mas se ele não quiser não tem problema, lá na cabana tem uma mesinha, só deixa lá em cima, ele vai ficar olhando, mas se ele não te pedir, você não dá." "E o que eu faço enquanto isso?" Perguntei. "Me ajuda a cuidar dos outros." Ela respondeu. E assim foi. Quando chegamos alimentamos a todos, e claro, Genésio não quis, mas dessa vez fiz o que Maiara havia ordenado. Não demorou muito tempo para que ele pedisse para mim o potinho, então dei a ele. É claro que quando terminou de se alimentar o potinho voou em minha direção e eu me abaixei rapidamente. Maiara guardou o potinho e se aproximou da gaiola. Ela estendeu as mãos e deu um passe em Genésio e ele adormeceu profundamente. Ela tinha muitas coisas sob controle, mesmo sendo uma criança. Eu ainda estava pensando quando ela me perguntou: "Você ainda quer cuidar dele?" "Enquanto você estiver me ajudando não vou ter medo de fazer o que vocês me pedem." Respondi. Eu estava bem mais tranquilo e o tempo foi passando, o sol estava quase nascendo e Genésio acordou. Me aproximei da gaiola e perguntei: "Tudo bem com você, amigo?" E ele respondeu meio sonolento: "Tudo ótimo, mas não quero ser seu amigo." Me aproximei mais da gaiola e respondi: "Mas eu vou ser seu amigo mesmo." Assim comecei a cantar o hino que eu conhecia e ele respondeu: "Para não continuar te ouvindo eu até finjo ser seu amigo, mas cala a boca." Parei de cantar e perguntei a Genésio como ele havia chegado ao mundo espiritual. Ele ficou um pouco desconfiado e a princípio não quis responder, mas logo depois respondeu. Ele contou que pertencia a uma família bem-sucedida, mas sua vida era vazia e para piorar a situação, conheceu amigos que encaminharam ele para o mundo das drogas e acabou desencarnando em um racha de moto. Depois de ter contado parte da sua história ele disse: "E agora que sabe disso, vai fazer o quê?" "Nada, amigos conversam." Respondi.
Também contei a ele como era a minha vida na terra, mas ele se calou e não disse mais nada. Então deixei o local e voltei para o meu alojamento. Airala me esperava e me convidou para ir com ela até um outro centro espírita da cidade em que minha irmã estava. Ela me disse que Joaquim já havia autorizado e que em poucos dias eu voltaria para a colônia Jardim Érida. Enquanto a tarde não chegava, eu e Airala fomos até uma oficina onde muitos irmãos da colônia Muraquitã estavam tecendo algumas esteiras. Airala pediu licença a todos e perguntou se podíamos tecer com eles. Todos ficaram felizes com o interesse de Airala. Dava para ver no sorriso deles o contentamento com o jeito espontâneo de Airala. Eu e ela nos sentamos perto de Rosinha e Nastácia. Rosinha começou a nos contar suas histórias de como cuida dos irmãos na colônia e também do seu sofrimento no tempo da escravidão do Brasil. Quando ela terminou sua narração, Airala me ensinou a tecer e não foi muito difícil a aprender, já que na terra ajudei uma vizinha encarnada a fazer cestos de vime. Quando tudo silenciou, me aproximei de Airala e perguntei baixinho: amiga, tenho um problema que não consigo resolver, o que faço? Que problema? Ela respondeu: é que não sei o que faço a respeito de Genésio. Expliquei. Airala continuou tecendo e me explicou: Sadraque, quando os espíritos são muito inferiores, os resultados não são imediatos. Quando auxiliamos esses espíritos, precisamos ter paciência. Não se ofenda com o que vou dizer, mas uma das causas do seu suicídio foi não saber esperar. Às vezes é preciso semear para que outros colham os frutos. Jesus há muitos anos semeou na terra palavras e ações cheias de luz, e hoje muitos colhem com abundância os frutos do Evangelho do Mestre. Não se preocupe com o sucesso da batalha, preocupe-se em batalhar apenas. Tá certo. Respondi. Eu estava um pouco decepcionado comigo mesmo porque Airala tinha razão. Eu estava acostumado a ter tudo o que eu queria. Como quase não ouvia não, ficava frustrado quando as coisas não saiam do jeito que eu esperava. Agora entendo por que Dona Hildegard pediu para mim cuidar de Genésio. Acho que cuidar dele vai ajudar mais a mim mesmo. Depois que terminamos de tecer algumas esteiras, Airala pediu licença para me levar até o centro espírita onde ela havia prometido me levar. Eu e Airala estávamos flutuando e perguntei a ela: o que vamos fazer nesse centro espírita? Vamos trabalhar. Ela deu uma risada gostosa e respondeu: não, Sadraque, vou buscar um grande amigo meu. Lembra que eu te falei que preciso reencarnar? Então, vamos nós três para a colônia Nova Jerusalém em Israel. Apesar desta colônia se chamar Nova Jerusalém, é uma das colônias mais antigas da Terra e também é uma das maiores, fundada pelo próprio Jesus após a sua ascensão. Foi a promessa que ele fez dizendo: vou preparar-vos um lugar. A explicação estava boa, mas interrompi Airala perguntando: amiga, desde criança ouço falar da Nova Jerusalém, mas até onde eu sei essa cidade é a cidade santa que descerá do céu quando Cristo voltar. Então Airala explicou: o fato de que as colônias descerão, isso é verdade, mas será um evento espiritual e não material. Quando a Terra deixar de ser um planeta de regeneração e o bem prevalecer sobre o mal, não haverá na Terra territórios temerosos. Como os umbrais e as colônias terão o clima energético apropriado para permanecerem na crosta terrestre, quando o bem prevalecer sobre a Terra, as colônias descerão do alto. Os homens e os anjos andarão juntos. Os animais não serão selvagens e Jesus andará com seus filhos. Enfim, a profecia de Isaías se cumprirá. Quando ela terminou de me explicar, voltamos mais rápido. Sinceramente, eu tinha que aprender muito agora. E Airala me disse: Sadraque, já chegamos ao centro Schneider. Era um casarão amarelo para os encarnados. Para nós é um prédio de 20 andares, todo amarelo com detalhes em dourado. Nesse prédio, existem 2 jardins suspensos, um no interior do prédio, no segundo andar, que também é existente para os encarnados, e o outro jardim suspenso fica na cobertura da edificação. Do lado de fora do prédio, existem grandes alto-falantes, que convidam irmãos desencarnados em situação de raticidade a terem esclarecimentos e buscarem um sentido para sua existência. Nesses alto-falantes também era possível ouvir algumas músicas suaves que automaticamente despertavam a curiosidade nos visitantes.
Eu e Airala entramos por uma porta lateral existente apenas para nós. Fomos recebidos com muita gentileza pelo irmão Rogério, um dos mentores da casa, e pela irmã Virgínia, que eu já havia conhecido em outra ocasião. Airala perguntou ao irmão Rogério aonde estava o seu amigo Rabi. O irmão Rogério respondeu: está na biblioteca como sempre, preparando suas mensagens para entregar a Gorete, sua médium escrevente. Airala agradeceu a informação e me conduziu apressadamente até a biblioteca do centro. Ela estava visivelmente feliz, agora nem parecia uma guia espiritual. Andava comigo quase correndo, com a alegria de uma criança. Chegamos na biblioteca onde encarnados trabalhavam. Em um canto perto de uma janela estava um homem vestido com um terno preto de chapéu, e no lugar das costeletas tinha 2 cachinhos enrolados. Ele era a pessoa mais diferente da sala, com certeza era o judeu. Ele estava escrevendo com uma caneta dourada. Então Airala interrompeu a escrita daquele senhor dizendo com alegria e entusiasmo: Shalom Rabi Eliabe, que alegria te encontrar aqui. Rabi levantou a cabeça e respondeu: Shalom, que bons ventos atrasem com essa alegria tão expressiva. Ele se levantou e foi em direção de Airala. Os dois se abraçaram e daí por diante não entendi mais a conversa. Começaram a conversar em hebraico e eu sinceramente não sei o porquê daquilo. Então Airala interrompeu meus pensamentos dizendo: eu e meu amigo Rabi fomos compatriotas na última existência. Eu sei que todos os espíritos são irmãos, independente do país que tenha nascido, mas eu e Rabi gostamos da nossa tradição. E, dá pra ver. Respondi. Ela segurou em meu braço e disse: então vamos. E lá fomos nós 3 pelo céu afora. Quando avistamos o mar voltamos ainda mais depressa. Umas 2 vezes paramos em postos de socorro, a fim de que eu descansasse. Já era de noite quando chegamos a Nova Jerusalém e Airala já estava sendo esperada por muitos amigos, e mesmo eu não conhecendo ninguém, todos foram muito gentis comigo. A grande maioria estava vestido de branco e a cidade era praticamente dourada. De repente Detro também chegou, trazendo com ele a minha irmã Kelly. Então pensei: agora sim, não vou ficar deslocado nessa festa. Afinal de contas, só conheço Detro e Airala. O tal Rabi conheci hoje, mas sinceramente não temos muita afinidade. Eu ainda estava pensando quando a mana veio correndo em minha direção, mais alegre que Tomásia, e me abraçou dizendo: maninho, que saudades. E, agora sim. Eu respondi. Segurei nas mãos de minha irmã e nós dois demos uns pulinhos de alegria. De repente nos tocamos que estávamos em lugar estranho e muitos nos olhavam, porém não olhavam com um olhar de reprovação. Uma senhora baixinha se aproximou e nos disse: que alegria sincera, parecem até judeus. Em todas as nações há sentimentos. Airala respondeu. Então fomos todos a uma praça. Estava muito iluminada. Estavam contando a história de Jesus e prestei atenção em alguns pontos da narração que eu não conhecia. Já que não estavam escritos na Bíblia, fizemos uma prece e quando a solenidade terminou fomos até a residência de Airala. Lá encontramos os pais de Airala e naquele momento estavam desprendidos do corpo físico em razão do sono. Eles trocaram juramentos, prometendo cuidar um do outro. Para os que ainda precisavam, como eu e minha irmã, tinham alimentos como bolos, pães e frutas, tudo muito bem decorado. Nem preciso dizer que eu e minha irmã aproveitamos, claro, sem exagero. De repente todos começaram a dançar uma música típica de Israel. E o tal de Rabi, que parecia tão conservador, puxou minha irmã para a roda, enquanto Airala também me levava para dançar com eles. Nos divertimos bastante. De repente um homem chegou e todos ficaram solenes. Era um dos ministros da colônia, Yosef. Ele começou a falar. Bendito é o Deus onipotente que nos concedeu a lei da reencarnação, seja para reparar os erros, seja para contribuir com o andamento do planeta, como é o caso de Airala. Desejo a você, cara irmã, que cumpra seus propósitos nessa nova jornada. Nunca te deixaremos, que nessa nova fase seja como uma estrela brilhando na terra. Quando Yosef terminou de pronunciar seu discurso, Airala agradeceu as palavras de Yosef e disse a todos:
Amados, cada um de vocês estarão guardados em meu coração, meu corpo será outro, mas a essência é a mesma. Nessa nova fase, como alguns já sabem, terei um corpo masculino, já que infelizmente no Oriente as vozes das mulheres ainda não são ouvidas como deveriam ser. Então, para concluir minha missão, serei Eliezer. Então Airala começou a se despedir das pessoas, seus amigos a abraçavam desejando votos de felicidade. Eu e minha irmã também fomos nos despedir. Eu desejei felicidades a ela, mas quando minha irmã a abraçou as duas choraram, porém minha irmã soluçava. A noite estava terminando e quando todos acabavam de se despedir, o irmão Rabi me levou para a colônia Muiraquitã, enquanto minha irmã foi para casa na companhia de Detro. O dia estava amanhecendo e eu já estava na colônia Muiraquitã. Um homem negro e alto chamado Irmão Sebastião perguntou se eu queria conhecer a biblioteca da colônia. Eu acompanhei aquele amigo até a biblioteca. Peguei o primeiro livro que eu vi e por ironia do destino era o livro Memórias de um Suicida. Eu li algumas páginas e pensei comigo. Quando passei pelo umbral, não sofri tanto como esse tal Camilo, personagem suicida e central do livro. Sei que essa é uma história real também, então devo agradecer a Deus por não ter sofrido tanto. Lembrei da proposta do irmão Wilson, um dos ministros da comunicação, que tinha feito a respeito de uma pequena obra que ele sugeriu que eu fizesse. Enquanto eu pensava na possibilidade de fazer um livro, me lembrei do pedido de Airala, de aparecer ao lado de Potiguara, para que minha irmã se acostumasse mais rápido com a nova guia. Então fui procurar aquela índia. Como não a encontrei, fui ver como Genésio estava e antes de entrar na humilde cabana onde ele estava enjaulado, pensei. Sofri no umbral, mas não tanto quanto algumas pessoas e não tenho como agradecer a misericórdia infinita de Deus, então vou demonstrar a minha pequena gratidão tendo paciência com esse infeliz.